Vamos continuar com a história de José, com a saga de José. José havia sido vendido pelos seus irmãos, vendido por um preço irrisório, 20 ciclos de prata. Havia sido vendido e agora estava na caravana dos ismaelitas. Os ismaelitas iam comercializar com ele. Certamente iam vendê-lo logo que possível. Não ficar com ele o tempo todo. O que passava pela cabeça de José? Nós lemos ontem, irmãos, no capítulo 28 de Gênesis, no verso 15, o Senhor falando assim: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. O Senhor falou isso para Jacó, quando ele também estava totalmente desorientado, sem saber qual seria o seu futuro. Provavelmente José tinha ouvido essa história de seu pai, tinha aprendido isso, e provavelmente, irmãos, eu penso assim, o que se segue depois vai demonstrar, ele estava pensando dessa forma: o Senhor está contigo e guardar aonde quer que ele fosse. Bem, irmãos, mas acontece o seguinte: agora eles chegaram no Egito, a caravana chegou no Egito. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Bem, irmãos, José agora foi vendido como escravo. Ele era escravo. Qual a condição de um escravo, irmãos? A condição do escravo era a mesma condição de um animal da casa do Senhor. Uma ferramenta, um utensílio. E lá estava José, numa terra estranha, sem saber o idioma, numa outra cultura, uma outra religião, muitos deuses, tradições. O que tinha acontecido na vida de José, irmãos? De filho preferido, de filho mais valorizado, agora ele estava na condição de escravo. Alguém que era sempre mimado, protegido pelo seu pai, agora estava numa condição sozinho, como escravo, num país estranho, numa cultura estranha, sem valor. Escravos, irmãos, tinham muito pouco valor. Lembram-se? Ele foi vendido foi comprado por 20 ciclos de prata. Isso queria dizer, irmãos, que provavelmente os ismaelitas iam vender no máximo pelo dobro. R$ 1.100, R$ 1.500, quem sabe. Qual é o nosso valor, irmãos? Qual é o valor? Qual era o valor de José naquele momento? O valor de José naquele momento, irmãos, naquela conjuntura, naquelas circunstâncias, era esse: 20, 30, quem sabe até 50 ciclos de prata. Não mais do que isso. Qual é o nosso valor próprio, irmãos? Qual é o nosso valor? Como somos vistos por Deus? Como Deus nos valoriza? Quanto que Deus acha que nós valemos? Não na nossa condição atual de pecador. O Senhor não nos vê desse jeito, irmãos. O Senhor nos vê com os nossos potenciais. O que nós podemos ser. O que nós podemos ser nas mãos de Deus. É assim que o Senhor nos vê. Não no nosso valor terreno aqui, temporal, de alguns anos, com os nossos valores intelectuais ou com os nossos valores religiosos, os nossos valores morais. Não, irmãos, o Senhor nos vê como nós podemos ser. Ele sabe como nós podemos ser. Ele projetou o homem para ser dessa maneira. Entretanto, o pecado fez com que o homem se desvalorizasse tanto. Alguns versos da nossa lição propõem para que entendamos qual é o nosso valor diante de Deus. Isaías 43, verso 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu tenho uma dificuldade, irmãos. Eu esqueço facilmente o nome das pessoas. E às vezes eu fico em situações até constrangedoras. Eu não me lembro do nome das pessoas. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus sabe qual é o nosso nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Sabe, irmãos, aqui o Senhor está falando assim: João, eu conheço o teu nome, eu te chamo pelo nome. Paula,
eu te chamo pelo nome. Você é minha. Eu sei quem é você. Cristina, eu sei quem é você. Alfredo, eu sei quem é você. Já viu, irmãos, que dignidade dá isso para cada um de nós? Saber que o Senhor conhece o nosso nome, ele não se esquece do nosso nome, ele não tem problemas de esquecer o nosso nome. Ele conhece o nome de cada um, ele conhece as características, a personalidade, as dificuldades, as vitórias de cada um de nós. Ainda o texto de Malaquias, irmãos, Malaquias capítulo 3, verso 17, falando acerca do povo de Deus. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, meu particular tesouro. Sabe quando você tem alguma coisa muito importante que você guarda com carinho, que você deixa num lugar para que ninguém mexa, para que seja protegido? É assim que o Senhor nos trata. Nós somos uma possessão particular. José estava lá no Egito, irmãos, absolutamente desvalorizado enquanto pessoa, um escravo, uma ferramenta, um utensílio para ser utilizado e descartado também, se fosse necessário. Mas o Senhor dava a ele esses valores. O Senhor conhecia o nome de José. Eu sei o teu nome, José. Você é meu. Você é minha propriedade particular. Mas ainda, irmãos, o texto de João, capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus falando assim: vocês não são mais servos, vocês são os meus amigos. Vocês não são escravos, vocês são meus amigos. José podia ser escravo do Egito, escravo na casa de Potifar, mas ele era amigo de Deus. Tudo isso, irmãos, o que nos mostra isso, quem nos mostra isso, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo mostra algumas coisas para nós, irmãos. Ela mostra qual é a pecaminosidade e os efeitos da pecaminosidade. Mas ainda ela mostra principalmente qual é a solução para o pecado. E mais, ela mostra o preço da redenção. O preço da redenção é quanto valemos, irmãos. É o nosso valor diante de Deus. Veja, por favor, comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como ouro e prata, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha. Como é que fomos resgatados, irmãos? Como é que foi pago o nosso resgate? Como foi paga a nossa alforria do pecado? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foi com prata nem com ouro, não foi com 20 ciclos de prata, ou com 50 ciclos, ou com 1 milhão de ciclos de prata. Mas foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Qual que é o nosso valor, irmãos? Qual é o nosso valor diante de Deus? O nosso valor diante de Deus é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou isso, irmãos? Que você vale o sacrifício de um Deus. Um Deus veio a esse mundo morrer morte de cruz, para que você pudesse ser resgatado. É isso que Deus entende que nós valemos. Dá para ter baixa autoestima desse jeito, irmãos? Não, irmãos, nós somos muito valorizados. Nós precisamos tomar cuidado até para não sermos orgulhosos, irmãos, de valermos tanto diante de Deus. É esse o nosso valor, irmãos. O nosso valor não é o nosso valor conjuntural, circunstancial, no lugar que estamos. Às vezes doentes, às vezes encarcerados, às vezes fugitivos. Não é assim, irmãos. Nosso valor não é esse. O nosso valor é o valor de um Deus que veio aqui morrer para que pudéssemos ser salvos. E eu quero agradecer a Deus por isso. Nós não merecíamos esse valor. O Senhor fez isso quando nós éramos pecadores. E nós ainda somos pecadores, irmãos. O Senhor continua nos salvando, nos dando a possibilidade da salvação e da vida eterna. É esse o valor, irmãos. O título da lição de hoje é Encontrando o Verdadeiro Valor Próprio. Quando eu olho para a cruz de Cristo, irmãos, eu encontro o meu verdadeiro valor. Um valor de um Deus que veio morrer para me salvar.